A reciclagem, além de preservar os recursos naturais, gera empregos para milhares de pessoas, que atuam principalmente em empresas e cooperativas de catadores e recicladores. Devido a uma parcela de material plástico não passar pelo processo de reciclagem, a economia brasileira perde cerca de 5,8 bilhões de reais por ano. De acordo com o levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, Celurb, o Brasil produz mais de 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, dos quais 13,5%, equivalente a 10,5 milhões de toneladas, são de plástico. A transformação de um material usado em algo útil envolve várias etapas. A primeira etapa da reciclagem envolve o próprio consumidor. Trata-se do ato da entrega do plástico aos pontos de entrega voluntário, PEV, ou a própria coleta seletiva. Nos PEVs, esse material passa por uma triagem e é separado pelo tipo de resina, podendo ser identificado de 1 a 7. No grupo 1, temos o PET, politereftalato de etileno. Essa é sua fórmula química, e temos como exemplo algumas garrafas de PET. No grupo 2, temos o PEAD, polietileno de alta densidade. Essa é sua fórmula química. E um objeto feito desse material são alguns banquinhos retráteis. No grupo 3, temos o PVC, policoleto de vinila. Essa é sua fórmula química. E é bem provável que toda ou parte da tubulação da sua casa seja feita com tubos de PVC. No grupo 4, temos o PEBD, polietileno de baixa densidade. Essa é sua fórmula química. Apesar do nome polietileno de baixa densidade provavelmente não ser comum a todos, as sacolas de supermercado em geral são de PEBD, e os filmes plásticos que usamos para cobrir alimentos também. No grupo 5 temos o PP, polipropileno. Essa é sua fórmula química. E um exemplo de objeto feito desse material são algumas pranchas de bodyboard. No grupo 6 temos o PS, poliestireno. Essa é sua fórmula química. E um exemplo de aplicação seria o seu uso em lajes treliçadas com EPS. Por fim, no grupo 7 temos 4 materiais. O acrílico, esses copos são feitos desse material. A poliamida, que comumente é o material com que fazem interruptores e tomadas. O policarbonato, com o qual se fazem telhas translúcidas. E o ABS, acrilonitrila butadieno estireno, material com o qual podemos fazer capacetes para ciclistas. Após a triagem, cada grupo deve ser levado para as recicladoras. A reciclagem mecânica é a mais comum para os materiais plásticos. Nela, os resíduos passam por 4 etapas. Na primeira etapa, os resíduos são levados para um moinho, no qual seu tamanho é reduzido. Essa etapa recebe o nome de moagem. Na segunda etapa, os fragmentos, comumente chamados de flakes, são lavados com água e a separação é feita pela diferença de densidades, ou seja, os materiais mais densos afundam e os menos densos ficam na superfície da água. Essa etapa recebe o nome de lavagem e separação. Na terceira etapa, os flakes separados são secos em grandes secadoras com circulação de ar quente na etapa de secagem. Na quarta etapa, os flakes secos são alimentados em uma máquina extrusora, onde são fundidos por aquecimento e levados por uma rosca sem fim a uma matriz onde são formados os filamentos contínuos, comumente chamados de espaguetes, que são resfriados em uma banheira com água à temperatura ambiente e são cortados em uma granuladora, formando os grânulos de material plástico, que são embalados. Essa etapa recebe o nome de extrusão. Por fim, temos a injeção. É nessa parte do processo que o material plástico reciclado ganha forma, e a partir disso pode ser utilizado. Porém, qual é a aplicação desses materiais reciclados? Podemos entender bem o processo de triagem e reciclagem, mas no que se transforma o material reciclado? Bem, o PET, politereftalato de etileno, pode se transformar em embalagens de produtos de limpeza. O PEAD, polietileno de alta densidade, em cones de tráfego. O PEBD, polietileno de baixa densidade, pode se transformar em sacos para lixo. E o PP, polipropileno, em caixas ou cabos para baterias de carro. Os materiais dos grupos 2, 6 e 7 podem se transformar em insumos para a construção civil. Exemplo, PS, poliestireno, como placas para isolamento térmico. Já o PVC, policoleto de vinila, pode ser utilizado como conduíte. Enquanto os materiais que se enquadram no grupo 7 podem se transformar em madeira plástica. Além desses exemplos, gostaríamos de expor outro uso do material reciclado na construção civil. Usaremos o resíduo plástico para substituir a areia em placas cimentícias. Lembrando que, dessa forma, damos destino ao resíduo e diminuímos a quantidade de areia a ser utilizada. Ambas atitudes diminuem os impactos ambientais. Em um primeiro momento, fazemos a mistura manual do material cimentante.
Depois disso, fazemos a mistura manual de agregados. É aqui que o resíduo plástico entra. Em seguida, adicionando água, nós fazemos a mistura em uma espécie de batedeira da construção civil, o misturador. Então, após esse processo, já temos a massa pronta e podemos iniciar o processo de moldagem. É importante deixar a superfície bem lisa. Prontinho, já temos a placa pronta e desmoldada 24 horas depois. E aqui temos um exemplo de placas semelhantes a essas sendo aplicadas em construções reais. Perceberam como podemos reaproveitar os materiais, transformando-os em algo útil? Fazendo isso, damos destino ao material e podemos utilizá-lo para substituir um material novo, reduzindo a criação de mais lixo. Resumindo, a reciclagem é muito importante. Tenham consciência.